galera, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui à nossa videoaula, onde a gente vai falar hoje a respeito de polígonos. Tá? Polígonos é uma figura, então, que possui vários lados. A gente está habituado, noção intuitiva, né? A gente está acostumado a trabalhar com isso, mas hoje a gente vai definir, vai conhecer alguns elementos também desse polígono. Então, olha só, quando a gente quer representar um polígono qualquer em matemática, a gente pode fazer ele dessa forma. Então, tenho aqui deixa eu pegar a borracha aqui. Tenho aqui o meu polígono, tá? Olha só, vou representar aqui por A1, A2, A3, A4, A5 e esse cara aqui vai ser o nosso AN. Olha só, então polígono nada mais é do que a união de todos esses segmentos, ok? E olha só, uma forma genérica de representar um polígono é dessa forma aqui, ó, com essa linha tracejada. Okay? Então aqui eu tenho um polígono qualquer. Observe também que um polígono, a gente tem aqui alguns elementos desse polígono. Esses elementos aqui que eu estou destacando em azul, a gente chama de ângulo interno do polígono. Então aqui eu vou representar por A1, A2, A3, A4, A5. Então eu tenho N ângulos internos desse polígono, ok? Da mesma forma que eu tenho ângulos internos, a gente tem aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui, ó, esses ângulos que a gente chama de ângulos externos do polígono. Então, vou chamar aqui de externo 1, aqui eu tenho o externo 2, correspondente sempre ao vértice aqui. Externo 3, aqui eu tenho o externo 4, enfim. Okay? Essa é a ideia, só estou elencando aqui para nós a ideia, então, de um polígono qualquer com ângulos internos e ângulos externos, beleza? Tá? Aí a gente define dois tipos de polígono. Um polígono que a gente chama de polígono convexo, tá? E um polígono que a gente chama de polígono côncavo. O que vem a ser um polígono convexo e um polígono côncavo? Por exemplo, se eu escolher dois pontos dentro desse polígono e traçar uma reta, e essa reta continuar dentro toda ela continuar dentro do polígono, então a gente tem um polígono convexo. Mas agora, se eu escolher dois pontos dentro dessa região do meu polígono, tá? Mas ao traçar a reta, parte dessa reta ficar fora da região poligonal, então a gente tem um polígono que a gente chama de polígono côncavo, ok? Nós vamos trabalhar no nosso curso aqui com polígonos convexos, ok? Então vamos lá. A gente nomeia um polígono de acordo com o seu lado. Então, por exemplo, um polígono que tem três lados,
a gente chama de triângulo. Um polígono que tem 4 lados, a gente chama de quadrilátero. Certo? Um polígono que tem 5 lados, a gente chama de pentágono. E assim por diante, tá? 6 lados, hexágono. Tá? E a tabela, tá? Com a nomenclatura desses polígonos aí, tá? Dá uma olhada, vê então lá, um polígono de 8 lados é um octógono, um polígono de 20 lados é um icoságono. Então vamos se atentar para essas nomenclaturas, ok? Tá, eu posso classificar também um polígono como um polígono regular, tá? Ou como um polígono equilátero. O polígono equilátero é aquele polígono que possui todos os lados congruentes. Tá? Olha um exemplo, o losango. Tá? Desenhar um losango aqui. O losango ele tem todos os lados congruentes. Tá? Outro polígono equilátero para nós é o quadrado. O quadrado também tem todos os lados congruentes, ok? E o polígono regular? O que vem a ser um polígono regular? Que vai ser o que a gente vai estudar também, tá? A gente vai se atentar mais aos polígonos regulares. São aqueles que têm lados e ângulos congruentes. Ó. E ângulos congruentes. Por exemplo, o quadrado é um caso aqui, tá? Que ele tem, além dos lados, ele tem todos os ângulos congruentes, todos de 90 graus, além dos lados, ok? Então, polígono regular é aquele que tem lados e ângulos congruentes, ok? Por exemplo, triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero, ele tem todos os ângulos medindo 60 graus. Ok? Então, ele é um polígono dito também regular. Show? Tá. Agora, quando a gente estuda polígono, a gente tem que encontrar uma relação para calcular a soma dos ângulos internos desse polígono. Okay? E aí, a gente vai, então, ver como que a gente chega, tá, nessa relação. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui para nós. Ó. Então, eu vou pegar aquele polígono qualquer que eu apresentei lá no início da figura. Então, eu vou, sei lá, esse é um polígono qualquer, tá? Então, tá aqui, tem um polígono qualquer, aqui estão os meus vértices do polígono, tá? Tenho os vértices desse polígono. Aqui eu vou chamar, então, aqui de A1, A2, A3, A4, A5 e AN, certo? Olha o que eu vou fazer para demonstrar essa situação que a gente tem aí, tá? Então, eu vou pegar um ponto aqui nessa região, pegar um ponto qualquer aqui e vou conectar todos esses vértices que eu tenho a esse ponto, ok? Então, conectei. Aqui, aqui e aqui, ok?
Aqui saiu. Olha só, soma dos ângulos internos, então o que a gente tá querendo aqui é isso aqui, né? Eu quero saber quanto vale eu pegar isso tudo, ó. Quanto vale a soma desses ângulos internos do polígono, tá? Então, olha só. Observe o seguinte. A gente tem aqui a formação de triângulos. Então, eu tenho esse triângulo, eu tenho esse, tenho esse, tenho esse, tenho esse. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, blá, 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 5, lá, 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 lá. Lembra, esse traço aqui significa que é um polígono qualquer. Então, quantos triângulos eu tenho? Eu tenho N triângulos, ok? Então, a soma dos ângulos internos vai ser o quê? Quantos triângulos eu tenho? Ó, eu tenho esse, tenho N triângulos, tá? Agora, quanto vale a soma dos ângulos internos? Ó, se eu pegar, por exemplo, se pegar esse ângulo aqui, se eu pegar esse ângulo aqui, e se eu pegar esse ângulo aqui do triângulo? Quanto vale a soma desses três ângulos? Opa, saiu aqui. Vale 180. Ok? Então, a soma de um triângulo é 180, mas eu tenho N, tá? Mas aí observe, toda vez que eu tenho N triângulos. Então, quando eu fechar isso aqui, o que aconteceu aqui? Eu estou calculando a soma dos ângulos internos de N triângulos, porém, o que eu quero saber? Eu quero saber os ângulos internos do polígono. Então, eu quero saber a soma desse ângulo, desse outro, do A3, do A4, o A5 e o AN. Mas aí, o que eu tenho que fazer aqui? Observa que quando eu calculo a soma de 180 graus dos triângulos, eu estou considerando inclusive esses ângulos aqui. Quanto vale a soma desses ângulos aqui todos? Esse é um ângulo replementar, né? Vale 360. Então a gente tem que descontar 360 graus. Olha só que legal. 180 e 360 são múltiplos de 180. Então eu posso colocar em evidência. Coloquei 180 em evidência, sobrou N menos 2. Então, essa é a relação que a gente vai usar agora para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Tá ok? Olha só um exemplo aqui. Imagina que a gente tenha um polígono de 4 lados. Quanto vale a soma dos ângulos internos desse polígono? 180, 4 menos 2. Então, isso aqui vai dar 180 vezes 2, que é igual a 360 graus. Então, se você pegar um quadrado, por exemplo, um retângulo, um trapézio, a soma dos ângulos internos desse polígono tem 360 graus. Beleza? Tá. Olha só. A soma dos ângulos externos de um polígono qualquer. Vamos ver como que a gente chega numa relação para a soma dos ângulos externos. Então, novamente, eu vou pegar aqui um triângulo qualquer, tá? Peguei um triângulo qualquer aqui. Então, aqui eu vou chamar de A1, A2, A3, A4, A5 e AN. Ok? Então, vamos lá. O que a gente tem é o seguinte, ó. Eu quero estabelecer uma relação para os ângulos externos.
Então aqui, deixa eu trocar só a cor da caneta. Ó, eu vou chamar aqui de ângulo interno 1. Aqui de ângulo interno 2 e assim por diante, tá? Não vou fazer todos aqui para a gente não perder muito tempo. E aqui, por fim, ângulo interno N, ok? Da mesma forma, eu vou fazer aqui, ó, ângulo externo 1, então externo 1, ângulo externo 2, ângulo externo 3, ângulo externo 4, 5 e ângulo externo N. Ok? Então vamos lá. A gente viu que a soma desses dois ângulos aqui estão sob uma mesma reta, a soma deles vale, se eu pegar A1 mais E1, vai dar 180. Se a gente pegar A2 mais E2, a soma vai dar 180. Galera, eu estou demonstrando uma relação para a soma dos ângulos externos, tá? Depois a gente não vai fazer mais isso. Ó, então se eu somar isso, 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 isso e isso, AN mais EN, isso aqui vai dar 180, ok? Olha só que legal. Eu vou somar agora essas relações que eu tenho, essas equações. Então eu vou somar isso aqui, ó. A1 mais A2 mais tralalá, mais AN, mais, olha só, E1 mais E2, tralalá, mais EN, igual a... Quantos 180 nós temos aqui? N. Porque eu tenho N ângulos, então eu tenho N 180 graus. Olha só, quem é isso aqui? Não é a soma de todos os ângulos internos? Isso aqui então é... Como que a gente representa o SI? Lembra? 180 graus vezes N menos 2. Mas quem é isso aqui agora? Isso aqui é o que a gente quer saber, é a soma de todos os ângulos externos, que eu vou representar por SE, vezes 180 graus N. Se eu fizer a distributiva aqui, eu vou chegar em 180N menos 360. Faz a distributiva e você vai perceber que a soma dos ângulos externos é 360 graus. Tá? Desenvolve essa equação aqui, ó. Desenvolve isso aqui, tá? Porque aqui eu não vou ter espaço para resolver. Desenvolve isso aqui e nós vamos chegar em SE igual a 360. Beleza? Então, olha só que interessante. Não importa o polígono, seja ele triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, icoságono, um polígono de 200 lados. Sempre, se nós somarmos todos os ângulos externos desse polígono qualquer, vai sempre dar 360, ok? Vamos achar uma relação agora para o número de diagonais. E olha só o que eu vou fazer. Então eu vou pegar aqui o triângulo, depois eu vou pegar um quadrilátero qualquer, tá? Depois eu vou pegar um pentágono, tá? Um hexágono
tá? Deixa eu apagar aqui, ficou legal. Tá? Vamos pegar aqui um hexágono, tá? Enfim, eu posso pegar um polígono qualquer aqui, lembra? Representando um polígono qualquer. Ficou legal. Ó, vou pegar um polígono qualquer. Lembra? Polígono qualquer, tá? Vamos lá. Olha só. Quando eu tenho Quando o número de lados é igual a 3, que é o triângulo, quantas diagonais a gente tem partindo de um único vértice? Vamos ver? Então, olha só, eu vou selecionar aqui um único vértice desse triângulo, tá? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Se eu considerar somente esse vértice, quantas diagonais eu consigo a partir dele? Nenhuma, tá? Vamos pegar aqui o quadrilátero. Vamos pegar um vértice qualquer dele aqui. Quantas diagonais partindo de um único vértice a gente consegue? Ó, então, quando L for igual a 4, quantas diagonais de um único vértice a gente consegue? Uma diagonal só. E quando nós tivermos aqui um polígono de 5 lados, vamos considerar um único vértice dele. Quantas diagonais eu consigo? Galera, aqui tem que ser reto, tá? Eu consigo, então, de um polígono de 5 lados, eu consigo quantas diagonais partindo de um único vértice? 2 diagonais, tá? E um polígono de 6 lados, vamos ver? Se eu considerar esse vértice, olha só, eu tenho isso, eu tenho isso e eu tenho essa diagonal. Então, eu tenho de um único vértice, isso aí, eu tenho 3 diagonais, tá? Agora, se eu pegar um polígono... E se eu pegar um polígono qualquer e escolher um vértice, quantas diagonais eu consigo? Então, olha só, agora o meu polígono, ele tem quantos lados? N lados. Olha que interessante, ó. Quando eu tenho... Qual é a diferença? Qual é o padrão que eu percebo aqui entre esses caras? Qual é a relação entre eles? Que de cada vértice, ó, a relação entre... Quando eu considero um único vértice, a diferença entre o número de lados e a quantidade de diagonais de um único vértice é sempre 3, não é? Então aqui a diagonal partindo de um único vértice vai ser sempre n menos 3. Olha só, quando eu tenho 6 lados, tenho 3 diagonais de um único vértice, tá? 5 lados, 2 diagonais partindo de um único vértice. Então, se eu tenho n lados, o número de diagonais é n menos 3. A diferença aqui sempre é n, o número de lados, menos 3. Ok? Olha só, então vamos pensar assim agora. É o que a gente quer, né? A gente quer uma fórmula para diagonal. Se de cada vértice, eu tenho n menos 3 diagonais, quantos vértices eu tenho no meu polígono? No meu polígono qualquer? N. Então eu tenho de cada vértice partindo sempre n menos 3.
n menos 3 de um vértice, mas eu tenho n vértices. Só que olha só que interessante. Quando eu pego, por exemplo, esse cara aqui, ele gera para mim essa diagonal e gera essa diagonal. E quando a gente escolhe esse vértice aqui, ele gera também a mesma diagonal aqui. Embora ele gere essa, mas ele gera essa também. Se eu pegar esse vértice aqui, ele gera essa diagonal e gera essa daqui também. Observa que à medida que a gente vai mudando os vértices, esses vértices aqui, tanto esse quanto, enfim, todos, eles vão contar as diagonais duas vezes. Por isso que a gente vem nessa relação e divide por 2. Ok? Beleza, galera? Então, toda vez agora que for calcular o número de diagonais de um polígono, eu uso essa relação aqui. Tá? Vamos fazer aqui um exercício de aplicação. Fala o seguinte, esse exercício. Um polígono convexo com exatamente 35 diagonais. Quantos lados ele tem? Olha que legal. Ele diz, ó, a gente sabe que diagonal é dada por n menos 3, dividido por 2. Quantas diagonais ele falou que tem, esse polígono convexo? 35. Então, no lugar de D, a gente substitui por 35. Ok? Olha só, o que eu posso fazer aqui? Uma multiplicação cruzada. Então, a gente chega em quê? Ó, já vou fazer aqui, ó. n menos 3, que é igual a 35 vezes 2, 70. N ao quadrado menos 3n. Vamos já trazer esse cara para cá, só para ganhar espaço. Ok? Uma equaçãozinha do segundo grau. Ok? Posso resolver por Bhaskara. Eu vou resolver pelo produto de Steven, ó. Tá? Mas quem tiver dúvida de fazer assim, faz por Bhaskara, tá? Olha só, aqui deu menos 3 e aqui menos 70, tá? Vamos pegar dois números aí. Por exemplo, se eu pegar o 7 e o 10, tá? Então, menos 10 mais o 7, olha o que vai dar. Menos 10 vezes n dá menos 10n. 7 vezes esse n dá mais 7. Menos 10 com mais 7 dá menos 3. Menos 10 vezes 7, menos 70. Logo, o n é igual a 10 e o n igual a menos 7. Lembra, n menos 10 vezes n mais 7 igual a 0, ou esse cara é 0, ou esse cara é 0. Então, a gente vai ter duas equaçõezinhas, né, do primeiro grau, e aí eu cheguei, então, que n igual a 10. Esse cara não interessa para nós, porque ele é um número negativo, tá? E a gente está querendo saber a quantidade de lados do polígono. Então, esse é um polígono de 10 lados, ok? Vamos para o próximo. O polígono convexo em que o triplo do número de vértices é igual ao total de diagonais. Tá. Lembra, por exemplo, eu vou fazer fazer aqui, ó. Só um exemplo. Por exemplo, eu tenho 3 vértices no triângulo.
Se eu tenho 3 vértices, eu tenho 3 lados e também tenho 3 ângulos, ok? Então, quando ele fala aqui que o polígono convexo em que o triplo do número de vértices é igual ao total de diagonais, então diagonais é igual ao triplo do número de vértices, mas o número de vértices é igual ao número de lados, representado por n, ok? Então, isso aqui a gente sabe, né? Ó, quanto vale n menos 3 dividido por 2 é igual a 3n. Novamente, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, n menos 3 igual a 6n. Vai dar n ao quadrado menos 3n. Já vou passar esse cara para cá, certo? Então vai ficar n ao quadrado menos 9n igual a zero. Posso colocar o n em evidência, né? Então, n igual a zero ou n menos 9 igual a zero. Esse cara não faz sentido, né? Lembra, o número de lados de um polígono tem que ser maior ou igual a 3. Logo, n igual a 9. Então, o polígono que tem o triplo do número de vértices é igual ao total de diagonais, é o polígono de 9 lados. Beleza? Olha só, cada um dos ângulos externos de um polígono regular mede 15 graus. Quantas diagonais tem esse polígono? Então, para saber o número de diagonais, a gente tem que saber quantos lados tem o polígono, tá? Ó, ele disse que cada ângulo externo mede 15. Então, olha só, vou imaginar que eu tenho um polígono qualquer aqui. O que eu sei? Que cada ângulo, ó, e esse polígono é regular, tá? Então, todos os lados aqui têm a mesma medida, são congruentes, tá? Assim como os ângulos internos, tá? Ele disse que o ângulo externo desse polígono mede 15 graus. Tá? E assim por diante. Todos os ângulos externos medem 15 graus. Lembra que a gente chegou numa relação a seguinte, ó, que a soma de todos os ângulos externos é igual a 360? Então, olha que interessante. Se um ângulo mede 15 graus, quantos ele não falou a respeito da quantidade de lados e ângulos desse polígono. Então a gente vai supor que esse cara tem n ângulos, n lados, tá? Mas eu sei que se eu pegar o número de lados desse polígono, ou o número de ângulos, que é a mesma coisa, e multiplicar por 15, isso aqui vai ter que dar 360, porque esse 15 é ângulo externo. Então, quantos ângulos aqui externos a gente tem de tal forma que ao multiplicar por 15 dá 360? Então, vai ser 360 dividido por 15. Então, o número de lados, que vai ser igual ao número de ângulos e número de vértices, vai dar 24. Certo? Então, esse polígono é um polígono que tem 24 lados. Agora ficou fácil, basta calcular então o número de diagonais. Lembra, diagonal é n menos 3 dividido por 2. Então vai ficar 24 vezes 24 menos 3 dividido por 2. Posso simplificar, né? 24 com o 2, aqui vai ficar 12.
Então, 12 vezes 21. Diagonais é igual a 252. Então, tem 252 diagonais. Galera, é isso. Dá uma revisada. Atenção para as relações agora de soma de ângulo interno, soma dos ângulos externos, das diagonais. Beleza? Qualquer dúvida, dá um toque.